Amiguinhos e amiguinhas, mais um Cafeína hoje diferente. Não sei se vocês perceberam, mas a pergunta que fica é onde está o óleo? Ou melhor, onde está o Doni? Em que lugar desse globo terrestre ele se encontra? Por onde anda Doni Denútil? Salve, amiguinhos e amiguinhas, Sammy Boy, você achou que ia se livrar de mim, mas não! O Cafeína está mais chique do que nunca, está internacional. Hoje eu tô na Suíça, em Genebra, cheguei faz pouco tempo, encontrei um cantinho aqui para gravar este programa e olha, o negócio é o seguinte, não importa onde eu esteja, em qualquer lugar deste país ou deste planeta, a minha presença está garantida no Cafeína. E foi por isso que a gente resolveu fazer aqui uma inovação tecnológica. Porque eu não ia entrar só de longe, não. Tinha que estar aqui holograficamente, pelo menos, para dividir a mesa, a bancada com você, Sammy Boy. Então... nada como a maravilha da tecnologia. Isso não é magia, é tecnologia. Boa, Zanuto. E vamos para o que interessa? Olha só, composto por 84 empresas e 91 ações, o Ibovespa é a principal referência quando se fala em Bolsa Brasileira, mas representa só um recorte das 482 companhias listadas na B3. E a pergunta que fica é, nesse cenário, empresas fora do índice podem ser boas oportunidades? Vocês sabem que o Ibovespa é o principal índice da Bolsa Brasileira e é visto como um termômetro para entender como está o mercado financeiro, já que sua pontuação acaba refletindo, de certa forma, a expectativa do investidor médio ou dos investidores. Por concentrar grandes empresas com altos volumes de negociação, muitas que compõem o Ibovespa acabam chamando mais atenção e deixando as que estão fora do índice, de certa forma, em menos evidência. Porém, há boas oportunidades fora do mundo do Ibovespa, é o que iremos mostrar no programa de hoje. O Ibovespa é apontado como um índice concentrado, né? Já que existe um número até que bem alto de empresas de segmentos semelhantes, a exemplo de commodities e do setor financeiro. E sendo assim, a gente fica mais exposto a esses setores, o que pode ser ruim em momentos de baixa generalizada. Já as empresas que não fazem parte do Ibovespa são de setores um pouco mais diversos e geralmente estão mais fora do radar. O ponto negativo é que o investidor não vai ter muita informação sobre a companhia, né? O que acaba demandando mais tempo para buscar essas informações antes de investir. Doni, não é fácil. Mas o lado positivo é que, justamente por ser menos falada e negociada, a empresa fora do índice pode ser, sim, uma boa oportunidade. Podem existir períodos que as ações possam ser negociadas com desconto elevado, ou seja, a um preço baixo. E no médio e no longo prazo podem retornar mais do que a maioria. Em outras palavras, fora do índice tende a ser mais arriscada, seja por falta de liquidez, até por falta de informação, já que as do índice são mais cobertas por analistas. E mais risco, Doni, só faz sentido se vier acompanhado de mais retorno. Sendo assim, a gente pediu para a Economática um levantamento com as companhias de fora do Ibovespa e as suas respectivas rentabilidades no acumulado desse ano, como você que está assistindo a gente pode ver na tela. Se você estiver ouvindo, já sabe depois, chegando em casa, entra lá no computador para ver esse programa. Entre as top 10 altas, as 10 altas mais importantes, a gente tem rentabilidades de 168% até 562%. Já quando a gente compara as top 10 altas do Ibovespa, os retornos são bem mais modestos, de 14,8% até 151,7%. Depois dessa belíssima comparação, acho que nem dá para discutir muito. Os papéis da fertilizante Hering, que não estão no Ibovespa, apresentaram um retorno espetacular de 562,5% até 3 de novembro, o que é quase 3 vezes acima da ação que foi melhor dentro do índice, no caso, a Embraer. E entre as maiores altas das ações de fora do Ibovespa, tem empresas do setor industrial, agrícola, têxtil, metalúrgicas, distribuidora de energia e até produtora de titânio com listagem na Bolsa de Nova York. E diante do cenário econômico, muitas dessas companhias estão com o preço de suas ações descontados. Mas isso não significa que não tenham bons fundamentos, né? Pois é. Agora, olhar passado, Doni, não
não adianta. Não dá para dirigir o carro só olhando no retrovisor, tem que olhar para o para-brisa, já dizia o motorista que perdeu a carteira. Bom, segundo os analistas consultados, muitas dessas empresas ainda são pequenas e por isso estão em fase de crescimento. Com isso, no longo prazo tem um baita potencial de valorização. A questão é se o seu perfil de investidor bate com os fundamentos de algumas delas. Sammy Boy, mas a questão é como encontrar as boas oportunidades da Bolsa, né? Como são diversas as empresas de capital aberto fora do Ibovespa, você precisa, antes de tudo, definir quais são os seus objetivos. Quando a gente compra uma ação, a gente precisa avaliar se isso vai ser para o longo prazo e se tem ou não uma estratégia focada em dividendos. Além disso, observar o ramo de atuação e o quanto o cenário macro ou microeconômico afeta ou não essa empresa. Enfim, tem que analisar a conjuntura como um todo, né? Seria a mesma forma que usamos ao escolher alguma empresa dentro do índice. Então, desse ponto, nada muda. Agora, assim como outras classes de ativo, se você quer entrar nesse mundo fora do índice Bovespa e não sabe como, uma alternativa é comprar um fundo de investimento que inclui essa classe de ativos. Os fundos mais famosos são os de small caps. E aí a gente tem um problema que a gente sempre aponta quando você vai para small caps, é que há poucas informações disponíveis por essas companhias e também, muitas vezes, os fundos cobram uma taxa salgada. Também não se esqueçam da opção que eu mais gosto, que é ETF. Você tem ETF que replica o índice de small caps. Gosto disso, por quê? Porque você tem uma taxa de administração muito mais baixa que um gestor ativo, tem uma diversificação e não precisa ficar pescando ou minerando a pepita de ouro, porque isso, se não impossível, é muito difícil mesmo para profissionais. Bom, e somado a isso, tem também uma falta de maturidade das empresas, porque elas estão justamente em um estágio inicial, o que não deixa de ser visto como um risco. Agora, um ponto de alerta bem importante é a falta de liquidez. Esses são papéis menos negociados na bolsa e isso pode ter um impacto no seu investimento. Quanto menor esse volume de negociação, maior é o impacto no fluxo dos investidores. É o que se observa, por exemplo, quando você tem alguma notícia envolvendo determinada empresa e aí uma reação do mercado, seja positiva ou negativa. No caso dessas companhias, a oscilação do papel costuma ser mais forte. Por quê? Porque não tem tanta oferta de compra nem de venda, não tem tanto investidor disposto a negociar esse papel. E por isso, quando existe uma mudança de expectativa ou uma notícia, a oscilação tende a ser muito mais brusca. E aí, Duane, você tem razão que para o investidor se desfazer de sua posição nas empresas menos líquidas, tem que ter uma estratégia. Então, há o que chamamos de risco de iliquidez. Por isso, antes de investir, veja quanto movimenta. Às vezes a empresa até não é pequena, mas ela é pouco líquida. Falta de liquidez é igual a risco. Se tem risco, você só tem que entrar para ganhar um prêmio maior, ou seja, um retorno maior. Em outras palavras, eu tenho a empresa A e B, são idênticas, mesmo tamanho, mesmos fundamentos, só que uma tem muita liquidez e outra tem pouca, eu iria na empresa A. Para eu entrar na empresa B, eu preciso pagar menos. O mercado também faz isso. Acho um tema interessante, acho que vale investir. E você, Doni, gostou do tema de hoje? Olha, Sammy Boy, eu gostei do programa, achei um programa bem informativo. Gostei, eu gosto quando a gente fala de renda variável, então só por isso já acho ele positivo. Mas eu, já que você me perguntou, sim, invisto em small caps faz muito tempo, aliás. Em ETF de small caps também, é sempre um tipo de ativo que está na minha carteira permanentemente, independente do cenário, porque eu acho que o Brasil indo bem, e eu confio no futuro do Brasil e das empresas brasileiras, as menores tendem a crescer com maior velocidade. Então, eu sempre deixo um pouco do meu patrimônio alocado aí nessas empresas que são consideradas small caps. Sim, Sammy Boy. Agora, chega de papo, vamos para o Giro de Notícia.
A Rússia retomará a importação de carne bovina e suína de 12 unidades brasileiras. A maioria das restrições aos produtores brasileiros dos itens está em vigor desde 2017, devido a alegações do uso do aditivo chamado ractopamina, usado na alimentação das criações. Na época, grupos brasileiros da indústria de carne negaram. E pelo Twitter, Elon Musk chamou a atenção do presidente da bolsa de criptomoedas, Binance, logo após a plataforma limitar os saques de Dogecoin. Como resposta, a plataforma de cripto disse que está reconstruindo inteiramente sua carteira Dogecoin, o que resulta em atrasos nas retiradas. Deu ruim para as Big Techs. A Amazon e a Apple foram multadas em 225 milhões de dólares por autoridades italianas. As empresas teriam cooperado de maneira anticompetitiva na venda de produtos Apple e Beats. Muito bem, foi um programa muito tecnológico, muito virtual. Eu gostei. Deixe seu like, deixe seu comentário e dá aquela força pra gente. Valeu, aquele abraço. Tchau, tchau.